E nesta semana também, os parlamentares devem analisar 285 requerimentos da CPMI do 8 de janeiro. Ainda de Brasília, agora Bruno Pinheiro. A semana começa com a intenção de realizar 2 reuniões da CPMI, uma na terça-feira e outra na quinta-feira. Durante a semana, a CPMI deverá analisar 285 requerimentos, um número insignificante diante dos requerimentos que já foram apresentados no sistema da CPMI do 8 de janeiro. Cerca de 800 requerimentos com os mais diversos assuntos, inclusive informações sobre os ônibus que chegaram até a capital federal, se houve um enriquecimento na contratação desses veículos. Outra informação que a senadora Damares Alves está solicitando ao Palácio do Planalto, informações sobre o planejamento da viagem de Lula até Araraquara, o interior de São Paulo, durante aquele emblemático 8 de janeiro, justamente durante as invasões aqui na capital federal, no Palácio do Planalto, no STF e também no Congresso Nacional. Informações que estão sobre sigilo, inclusive no STF. Ainda esta semana, Arthur Maia está planejando se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito do 8 de janeiro. Várias informações sigilosas. Esses requerimentos que serão analisados na CPMI e, na sequência, enviados ao STF. Arthur Maia entendeu que seria necessário, antes de analisar o requerimento, realizar uma visita à Suprema Corte e informar que esses requerimentos serão analisados. Isso chamou a atenção da oposição, inclusive, que afirmou que isso é uma autonomia do Senado Federal e que não seria necessário antecipar essa informação ao relator Alexandre de Moraes. Esses requerimentos serão analisados, inclusive informações sobre os relatórios da Agência de Inteligência, se havia algum planejamento e se esse relatório foi enviado e acabou sendo ignorado, já que nada aconteceu a fim de evitar as invasões do 8 de janeiro. Já com essas 2 reuniões agendadas, existe a expectativa de aumentar ainda mais um dia, a fim de acelerar o ritmo da CPMI e também dessas oitivas. Ainda se fala na instalação de uma subcomissão da CPMI do 8 de janeiro. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Bom, girando os nossos comentaristas falando sobre a CPMI, Amanda Klein, a CPMI na sua avaliação decolou, ainda deve ter muito embate e esperar os primeiros requerimentos, né? Tiago, na minha visão ainda não decolou, ela está engatinhando. Talvez ela comece a decolar essa semana justamente com a aprovação desses requerimentos. Aí você tem uma série de convocações e convites que serão feitos para pessoas que de alguma forma são suspeitas de participar, de presenciar o 8 de janeiro, né? Aquela tentativa de golpe. Então estou vendo até aqui a lista, a gente tem o ex-ministro Anderson Torres, que foi o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e estava exercia o cargo de secretário ali de segurança do Distrito Federal na ocasião, estava em Orlando, né? Não estava em Brasília. O Mauro Cid, que é o ajudante de ordens, o faz-tudo do Bolsonaro, está envolvido num manancial aí de impropérios e possíveis crimes da falsificação de carteiras de vacinação, a conversas golpistas em seu celular. O Gonçalves Dias, que aí é um interesse da oposição, que era o ministro do GSI do governo Lula, saber o que ele estava fazendo, porque ele não tomou uma atitude, porque ele tinha aquela postura tão complacente e benevolente enquanto os golpistas invadiam o Palácio do Planalto. Augusto Heleno, que é ex-ministro do GSI, tem até o Silvinei Vasquez, que era diretor da Polícia Rodoviária Federal e fez todas aquela série de operações nas estradas, nas rodovias durante o segundo turno das eleições. Então você tem uma série de pessoas para ouvir. A gente vai ver, mais ou menos, a gente viu na semana passada, quando foi aprovado o plano de trabalho da relatora senadora Elisiane Gama, que o governo teve 18 votos a favor. E a oposição foi vencida naquela ocasião. Dá mais ou menos um termômetro do que pode ser essa configuração de forças na CPI. O governo tem uma maioria, mas você tem aquele centrão independente, que na verdade é um centrão muito mais afeito e chegado, Arthur Lira, que pode votar dependendo do interesse, ora com o governo, sim, e ora
com a oposição, eles podem exercer uma espécie de pêndulo. Vamos ver nesses requerimentos, provavelmente o governo terá algumas derrotas, no sentido de que verá aprovado requerimentos de pessoas que podem ser sensíveis à sua estratégia, como Gonçalves Dias, e então o governo terá algumas derrotas e a oposição terá outras, porque certamente Anderson Torres e Augusto Heleno terão suas convocações aprovadas. Beraldo, o que esperar da sequência da CPMI do 8 de janeiro, essa próxima sessão agora, analisando esses 285 requerimentos, é um número muito alto ou comissão é assim mesmo? Não, é um número alto, sem dúvida, mas o papel da comissão é esse. O que preocupa é que os trabalhos ainda não entraram em linha, né, numa linha de produção, e o presidente Arthur Maia dá essa sinalização que vai conversar com o STF. Uma CPMI acontece concorrendo com o processo judicial, se houver. Se ele vai ficar batendo bola com o STF, a CPMI realmente fica perdida, porque a autonomia do legislativo ela vai embora. Os deputados e senadores que fazem parte da CPMI precisam ter liberdade, precisam ter um processo de trabalho dentro das regras da casa. Se ficar batendo bola com o executivo, que isso já acontece por parte dos governistas e agora também com o judiciário, a gente vai ver que isso aí vamos gastar muito tempo, vamos ficar aqui de olho na expectativa de que alguma coisa concreta aconteça e no final não vai acontecer nada. São muitos interesses ali que precisam ser administrados. O presidente Arthur Maia precisa ter firmeza, precisa conduzir esses trabalhos com muita dedicação para que a coisa ande, para que a coisa flua. E a população brasileira tenha informação, saiba exatamente o que aconteceu, tanto por ação quanto por omissão. Todos os responsáveis e como é que será encaminhado o pedido de condenação, de processo, enfim, dessas pessoas. Vamos acompanhar.